Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um programa Plano Talks. Novamente, como sempre, divido a mesa aqui com meu pai, Glauco Moraes. Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, um amigo, um parceiro de tantos projetos imobiliários, tantas atividades marcantes que nós temos, que é o arquiteto Fábio Queiroz. Fábio, grande prazer estar com você aqui. Queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, apesar de ser um cara amplamente conhecido nesse nosso cenário. Bom, eu que tenho o prazer de ser convidado por essa equipe aqui. Glauco e você estão aí há vários anos já fazendo parceria conosco e só coisas produtivas, né? Então eu fico feliz de estar vindo aqui contribuir com mais um passo aí do sucesso que vai vir e já está acontecendo com a empresa de vocês. É isso aí, seja bem-vindo, Fábio, para esse bate-papo aqui conosco no Plano Talks. Mas Fábio tem uma história na arquitetura a partir de João Pessoa, né? Acho que já, não quero entregar não a idade, mas já tem uns 30 anos aí nesse mercado, né, Fábio? Por aí. E como foi esse despertar seu? Porque você quis se tornar arquiteto, você quis enveredar pela arquitetura? É uma história até um pouco desvirtuada da arquitetura, que meu interesse inicial era ser médico, né? E por um acidente, literalmente falando, automobilístico, eu vi que não dava muito para a profissão um ano antes de estar entrando dentro do hospital e tendo vários vexames lá dentro, acompanhando as pessoas que estavam comigo, vi que por ali não estava dando muito certo a intenção de ser médico. E tinha algumas habilidades de desenho e gostava, né, da prática do desenho. E vi a arquitetura como uma profissão. Caramba, eu não sabia não desse acidente. A gente, exatamente no dia do meu aniversário. Você que sofreu acidente? Isso, vinha dirigindo um carro e a gente teve um acidente com uma velocidade muito alta, há 30 anos atrás, a gente não tinha costume de cinto de segurança e tudo mais, então todo mundo estava dentro do carro, se prejudicou, menos eu que estava segurando na direção, né? E levei todo mundo para o hospital e todo mundo, graças a Deus, escapou, está todo mundo bem. Mas, assim, daquele momento para frente eu fiquei pensando um pouco em ser um médico um pouco frustrado. E aí decidi fazer arquitetura e, graças a Deus, hoje... Ô Fábio, e na época de estudante, quem eram teus contemporâneos de curso e destes, quem, com exceção a gente sabe, Paulo Macedo era contemporâneo seu, está hoje também no mercado, mas mais algum arquiteto que hoje está aí, quem eram na época? Os colegas. E quando você iniciou na arquitetura, quem era aquela turma da época que estava iniciando ali com os projetos? Para a gente lembrar alguns nomes. Bom, a título de amigos, parceiros contemporâneos, né? Paulo Macedo você já citou, a gente teria também alguns nomes a citar, Paulo Peregrino, que é arquiteto que fez esse grande prédio aqui no Altiplano, de 55 pavimentos, né? Está em vias de construção, como Cristiano Rolim, como... Gilberto Guedes, já tinha um pouco mais de tempo que nós dentro da universidade, Antônio Cláudio Hernani, e tinha também as mulheres, né, Lísia Paiva, Andréa Piquet, e entre tantos, né, são vários arquitetos aí que tá mais ou menos na época que a gente fez a Escola de Arquitetura da Paraíba. Caramba, foi muitos nomes, inclusive. Foi uma leva boa. Foi, sim. Ô, Fábio, você sentiu alguma diferença, assim, talvez na execução, nas ferramentas disponíveis para o arquiteto, no processo de projetar mesmo, de quando você começou até hoje, por exemplo? As coisas se dão mais rápido? Não sei, tem algum software, algum programa que ajuda os arquitetos? Algo desse tipo hoje em dia? Sim, a gente começou em 1990, né, e logo 2 anos a gente já estava trabalhando com a plataforma CAD e já acelerou bastante o processo de projeto, né, e hoje temos pelo menos conhecidos em João Pessoa 3 ou 4 plataformas que trabalham similares, né, o Revit, o CAD, o ArchiCAD, entre outros softwares que ajudam bastante a questão da arquitetura. Isso deu uma velocidade muito grande, tem suas condições que ajudam e tem outras condições que a gente tem que fazer algumas observações também para não depender e achar que o software faz tudo por você, né? Tem que ter um feelingzinho lá de como fazer as coisas. Acho que é o que ajuda a ter uma certa agilidade, muitas vezes, né? Sim. E é até uma característica sua que eu percebo, dentre tantos projetos que a gente já fez junto, você tem sempre uma velocidade muito boa de desenvolvimento, de pelo menos assim, imaginar o que é que cabe aqui, fazer um estudo e já consegue mostrar algum tipo de imagem Até porque inicial. o arquiteto,
nesse aspecto, ele não, além do desenvolver do projeto, né, considerando o estilo, o Design, perfil, né? a área, o design dele que ele aplica, né, ele tem um pouco também, ele tem que analisar a legislação aplicada, né? Exatamente. Do município, né, a legislação estadual, muitas vezes, principalmente quando tem o meio ambiente no meio, até regras federais, né? Então o arquiteto tem que ter também essa convivência com essa legislação para poder fazer o encaixe perfeito do projeto, considerando o terreno, a área, o que for, né, Fábio? Sim, assim que a gente tem a perspectiva de desenvolver um projeto, a gente tem que estar pegando informações de todos os lados, né? As legais, vamos dizer assim, as necessidades do cliente, confrontar com as legais e ver se aquilo ali está sendo possível ou não. E na hora do desenvolvimento sempre está parametrizado pelas limitações legais, né? E depois de tudo isso ir para a parte programática do projeto e, por fim, ir para a parte estética e estrutural para poder deixar a coisa construtível, né? Então, a gente toma muito cuidado com essa parte, que a gente vê alguns projetos que fazem essa parte de aparência ser perfeita, mas depois que vai para, estruturalmente falando, deixar a coisa montada e segura, ela tem que ter alterações para se adequar. Então a gente já faz essa alteração para e passo com a apresentação, né? É arquitetura estrutural, porque o arquiteto tem um pouco de um lado de artista, né? Considerando Passa uma situação, né? sua prancha, seu perfil, mais uma vez, seu estilo, mas aquilo tem que estar adequado em termos de custo, de viabilidade, né? De possibilidade e esse realidade, cuidado com essa questão estrutural é essencial, a gente sabe, durante a execução. Até porque uma coisa é o que o cliente quer, né? Outra coisa é o que dá para fazer. Muitas vezes tem que casar, seja um cliente final ou um incorporador, muitas vezes. Já tivemos situações de perder projeto avisando que não podia ser de uma forma e o cliente tenta no outro escritório, o outro escritório promete resolver daquela forma que ele quer e anos depois de tentativa o projeto está do jeito que a gente disse que era. É porque tem certas questões que o cliente não vai pode ter a maior vontade do mundo, mas tem que entender, né? A questão do zoneamento, por exemplo, até quanto você pode subir e tal, quanto você pode fazer respeitando os recursos e tal. A gente teve até uma mudança no ano passado relativa a isso. Enfim, e o que é que dá mais trabalho, assim, Fábio, na hora de desenvolver um projeto? É conseguir ter exatamente, imaginar aquilo que o cliente quer e colocar ali para fora, entender o maior potencial construtivo. Assim, o que você sente nesse aspecto? O que dá mais trabalho realmente é você compatibilizar, né? Desejo e condição de fazer, né? Possibilidade de fazer a coisa acontecer, né? Então a gente fica um pouco triste quando não consegue atender, né, o anseio do cliente quando chega e quer um prédio mais alto e só pode ser uma certa altura, quando quer um detalhe arquitetônico e você já está ali, não tem mais para onde expandir para criar alguma forma física que dê uma beleza maior a um projeto. Recentemente a gente estava desenvolvendo um estudo onde o grupo queria que a coisa já nascesse bela. Eu disse, olha, isso aqui tem que nascer primeiro para funcionar. Viabilizar depois primeiro. que funcionar, o esqueleto, a coisa está funcionando, Sim. A gente vai colocando os adereços e esse prédio vai ter a forma física. O imediatismo hoje está sendo cobrado, sabe? Quando você vai apresentar o projeto, já tem que estar com a forma pronta antes de ter a planta hoje. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco, né? Ô Fábio, e quando é o projeto de uma casa, a gente sabe que seu forte sempre foi prédios, né, empreendimentos imobiliários. Mas quando é uma casa, que você vai projetar uma casa que tem todo um comitê formado por uma família dando aquela opinião, hein? É mais difícil, muito mais difícil você fazer uma casa para uma única família do que fazer um prédio para 100 famílias. Porque o prédio para 100 famílias ele é desenvolvido pelo construtor, que tem aquela ideia do que ele quer, mas ele não vai tão a fundo na planta, nas minúcias, nos detalhes, né? E uma casa, a gente está lidando ali com pessoas, com vidas, com costumes. É o cliente final, né? Então, a gente tem que fazer o primeiro passo, que é o de um prédio de 100 famílias, desenvolver, e depois ir para o segundo passo, que é a entrevista final do briefing para ver detalhes, né? Recentemente a gente está desenvolvendo um projeto de uma casa agora onde o cliente pediu simplesmente para mudar a cozinha, que estava no centro da casa, para a parte mais ventilada da casa, porque ela cozinha
para os convidados. Então ela não queria ficar lá dentro, ela queria ficar lá fora. Eu tive que trocar uma suíte de fora para dentro da casa para ficar atendendo ao desejo dela. Quer dizer, quem vai ficar lá sofrendo na cozinha sou eu. Então eu quero ficar lá na minha salinha junto com meus convidados e eu quero minha cozinha em frente para a visão bonita que é a minha casa. Então é ela quem manda, né? Se eu fosse desenvolver para um cliente oculto, que eu não sabia, minha cozinha ia ficar mais reservada, né? Mas está muito, tá como se fosse uma tendência mesmo. A gente observa pelo menos hoje, não sei amanhã como é que isso vai estar, essa questão da integração de sala com cozinha, Sim. ficar aberto, jogar uma ilha ali, onde tem realmente a gente observa isso, né? Exatamente. Não, e acho que durante o processo de... Quando você está imaginando uma casa, pensando como cliente, por exemplo, agora, aí você começa a ver, sei lá, pesquisa na internet, vai na casa de fulano, vai na casa de cicrano, mas você já tem já passei pro arquiteto, o que é que eu quero. Mas acho que toda semana deve aparecer alguma novidadezinha, né, Fábio? A gente hoje tenta deixar o cliente, até indica, né, links, sites, e coisas que o cliente traga para a gente, né, o que ele gosta, né? A gente não ousa mais de apresentar ao cliente um projeto sem receber antes dele essa informação, né? Eu já tive casos de clientes, olha, o projeto é para mim, não é para você. Eu fui para outro arquiteto que o projeto era a cara dele, não a minha. Então eu quero dessa forma. Então tem esses detalhes. Isso acontece com o cara fazendo um apartamento, imagina uma casa. É a cirurgia plástica que você diz o que é que você quer do seu rosto ali, não o que é que o médico vai querer fazer. Se ele quiser fazer uma coisa que você não gosta, você vai dizer que não, né? Então a casa, quando chega nesse pormenor da informação, você tem que atender a ele. Lógico que trazendo para ele todas as informações dos prós e contras daquela decisão que ele pediu, né? Quando ele pediu promover a suíte de uma frente sul para um vale de um condomínio que vai ter em Bananeiras, a gente trocou ela por uma cozinha que vai ter aquela vista. E a suíte de hóspede vai ficar reservada a um recuo lateral. Então ele disse, olha, o hóspede ele vai chegar na minha casa mais para dormir. Isso. Do que ficar usando o quarto para uma vista. E ele vai, quando estiver acordado, eu vou tirar ele do quarto dele, vou levar ele para a minha sala, para a gente começar a curtir a sala em si. Então lá, eu vou estar lá com ele, fazendo minhas comidas e tal. Então eu quero essa coisa diferente. Ô Fábio, aproveitando, mudando de assunto, mas já que você falou de Bananeiras, como é a tua relação com o Bananeiras? Olha, eu sou, assim, novo, apesar de estar já há muitos anos visitando Bananeiras, isso. Mas há 2 anos foi quando a gente entrou mais a fundo no assunto, quando a gente fez a primeira parceria em Bananeiras, né, com vocês, com o Alteza, com a Conserpengé, e graças a Deus foi uma parceria de grande sucesso, né? E hoje eu tenho uma visão de Bananeiras que é uma coisa que não tem mais volta. Agora o que a gente tem que fazer é cobrar das autoridades competentes para fornecer os meios competentes para Bananeiras ser uma boa região de segunda moradia, quem sabe até de primeira moradia, né? É verdade. Muita gente hoje nos estados vizinhos aqui, como Pernambuco, que mora em Gravatá. Então a gente precisa pensar um pouco mais em Bananeiras como uma cidade que vai precisar de infraestrutura e tem que provocar os órgãos públicos para oferecer isso. Projetos, áreas já estão todos lá, são todos maravilhosos, né? E aí vai vir muita moradia, vai vir aí a necessidade de Bananeiras se ficar preparada para essa habitação, usar ela de bom tamanho, né? E eu acho que tem muita gente que vai, de fato, utilizar como primeira moradia. Inclusive, assim, não sei se uma quantidade absurda, mas muita gente. Inclusive pessoas que compraram lá na Alteza. Teve um caso de uma moça que disse que tinha interesse em ir para lá, abrir uma cafeteria, por exemplo, algo desse tipo. Porque aquele ar de campo, né, a tranquilidade, Bananeiras tem diversos fatores atrativos, quer queira, quer não, tem diversos fatores atrativos. Numa cidade assim, de interior, para Paraíba a questão do clima é muito relevante, né, mais fatores culturais também. E até com essa questão de muitas atividades tecnológicas hoje em dia, de gente que trabalha de casa, né? Na pandemia, cada vez, mais do que nunca, o home office tem. Com o advento do trabalhar em casa, agora você não tem mais justificativo de estar indo e vindo, né? Então, a gente tem colegas que se instalaram lá, bastante conhecidos, Nairon Barreto lá, foi com a esposa, montou negócio, foi lá, e muito bom, né? Renatinho, o Von Schosten que está por lá, isso. Construindo, vão montando, até, não sei se você lembra, se você conhece Mirossen, que é engenheiro, que era sócio de Cláudio. Sim. Né? Tá para lá também. E outros aposentados, pessoas que não têm mais a necessidade de estar na vida urbana. Mudou, né? Eles vêm a João Pessoa
a passeio, resolver alguma Ah. coisa Um amigo que montou um negócio lá temporário, né? Um negócio voltado à área alimentícia, lá um restaurante dentro de um condomínio. Ele me informou que 20 ou 30% da população daquele condomínio é permanente, né? 70% ela vai sazonalmente Flutuante. nas épocas de fim de semana, de feriados, mas aí- 30% do condomínio mora. Massa. E aí Bananeiras Isso mesmo. vai se fortalecendo com a gastronomia, abrindo novos equipamentos lá. Já tem o tradicionalíssimo, excelente bistrô Terraço Lisboa, do nosso amigo Gelvan e Dona Neide. Né? Eu pelo menos, toda vez que vou a Bananeiras tenho que passar pelo Terraço Lisboa. Mas tem outros, aquele Celeiro 115 foi recentemente inaugurado, o próprio restaurante lá da estação e tantos outros. Aí você vê o entorno de Bananeiras, uma zona rural favorável para esportes, né? Seja de motor ou não, bike, caminhada, com o próprio passeio, né? As cidades do entorno vão se desenvolvendo naturalmente, como Serraria, Areia. Né? Você vê isso muito nas cidades que são polos no Brasil como todo, no interior do Brasil, até na Europa mesmo. Você vai ali para Porto, Sim. e você está em Porto, mas com 20 minutos, meia hora você está em Braga. Você vai e sai para almoçar ou resolver alguma coisa que tiver, ou visitar algum amigo que você tem na cidade chamada Guimarães, e outras ali, fica fazendo aqueles bate e volta e vai gerando Nós, um polozinho. quando tivemos em Bananeiras recentemente, não tinha vaga, fomos para Areia. Já conhecemos a Areia conhecemos não, já conhecíamos, mas ficamos em Areia por conta de Bananeiras, né? Então você começa a conhecer as adjacências, né? Mas pelo desenvolvimento da cidade, né? Então espero que dê tudo certo aí. É como você disse, além da questão, o aspecto cultural, religioso, tem toda uma tradição de festejo junino, né? Que São o João bem tradicional, clima né? que ajuda demais Bananeiras, agora tem que atentar, as instâncias de governo têm que atentar para a questão da infraestrutura, acesso ao abastecimento d'água, né? Mobilidade interna na cidade, aquela mobilidade urbana, a acessibilidade É um mesmo conjunto, do na cidadão, verdade, né? A mobilidade é todo um conjunto. Seja Esse processo já vem aí de 20 anos, né? De É. fomentação do turismo lá, da usar o campo e tudo mais. A gente agora está chegando a uma realidade que a parte da iniciativa privada foi feita, né? Que é se instalar, desenvolver, e ela está aí para ser parceira também do governo, né? Em todas as instâncias, federal, municipal, estadual. Mas a gente está vendo um movimento da parte deles ainda um pouco lento, né? Já está sendo cobrado. Ô Fábio, você tinha citado também os parceiros da Conserpengé, nossos amigos lá, Pedro Honorato, Zé William, Rosa. E eu queria saber se tem algum projeto que você considera mais emblemático, assim, que te marcou. Eu tô te perguntando isso porque eu lembrei, pra mim, o seu projeto que eu mais gosto é o Rio Mamoré. Sim. Que é um projeto que tem não sei quantos anos exatamente. Hoje o Rio Mamoré faz De entregue. 10 anos de entregue, né? E é um 14 prédio anos de extremamente projetado. atemporal, né? Isso é interessantíssimo, inclusive. O Rio Foi um dos mais Mamoré- altos, era o mais alto, né, eu acho. Né? O Rio Mamoré teve uma característica interessante que no momento em que a gente discutiu fazer o projeto dele, a Conserpa estava completando 40 anos, né? E Zé William disse, Fábio, eu tinha muita intenção de fazer um edifício com 40 pavimentos, né? Para emblematizar aí nossos 40 anos e tal. A gente já estava com Pegasus, com 24 pavimentos, aí já tinha chegado outro projeto lá também com 30 e poucos pavimentos. E depois dele a gente ia sair com o prédio mais alto no momento, né? E foi uma surpresa para a gente quando a gente desenvolveu o projeto e fez cotações de elevadores e tudo mais. Os fabricantes de elevadores, na época, a Atlas, né, nos comunicou que era o único prédio do Brasil que estava cotando 42 paradas de elevadores. Quer dizer, a gente era o mais alto do Brasil naquele momento. Um dia depois podia chegar outro prédio e fazer o mais alto, mas naquele momento ele disse que era o orçamento que tinha mais alto, né? Caramba. E aí foi o primeiro impacto. E o segundo impacto foi o nosso calculista, Nereu, que deu uma informação para a gente que o Rio Mamoré era o 5º prédio mais esbelto do mundo, né? Tem uma relação que eles fazem entre a menor largura de uma fachada e a altura, né? E nós estávamos ocupando entre os 5 mais esbeltos do mundo, né? Hoje a gente deve estar 120º aí, sei lá quantos, né? Mas
isso tudo veio para nos alertar que a gente não estava fazendo uma coisa comum. Era uma coisa que teria que ter um cuidado, né? Falar em cuidado é falar em Conserpa em Gel. Eu nunca vi uma construtora tão meticulosa, né? Cuidadosa de fazer. Então, a estrutura do Marmoré não é estrutura comum, ela é incomum, né? Ela tem vigamentos de 1,5 metro de altura. Os pilares dela são exatamente como foram projetados e a parte estrutural interna do concreto que ninguém vê por dentro, né? Ela foi acrescida de cuidado. Então, colocaram FCK de 30, ele fez de 50 ou foi 40. As tubulações de fundação, como eu tinha interesse de comprar um apartamento, eu comecei a olhar tudo. Então, inclusive, tem história até que eu fui pedido para ir menos na obra, para ir demais. Então, eu olhava desde a fundação, onde cavou o buraco lá. A empresa mandou fazer 2 tubulões para parar cada pilar, ele fez 3. Então, foi tudo tomado um cuidado exagerado para tomar essa obra como uma obra que não venha a ser um problema, né? Ela vinha para ser um ícone, foi e é um ícone hoje, né? A gente às vezes faz um passeio de barco e olha para a orla, né? E o Imamoré está entre os 4 mais altos da cidade, né? O mais alto a gente tem 51 pavimentos, o outro está em construção aqui ainda, de 55 pavimentos, e tem o Rio Mamoré apontando lá como alto, né? E tem o outro do Bessa, que é tão alto quanto, mas ele está numa plataforma mais baixa, então ele fica mais baixo, né? Está aí entre os 3º mais alto da Paraíba hoje, de João Pessoa, né? Em relação ao nível do mar, né? Você viu que ele falou de barco aí, né? Acho que é um assunto que a gente tem que entrar daqui a pouco também. E teve um instante que Fábio Queiroz também resolveu se tornar corretor de imóveis, né? Sim. Credenciado pelo CRES e tal. Por quê? Qual foi a lógica do arquiteto se tornar corretor de imóveis? Foi que você observou que levou a tomar essa iniciativa? Nós iniciamos nossa vida profissional em parceria com uma construtora, né? Construtora de Lavanério, Sérgio, RD Incorporações, né? E desde o primeiro momento nós não só desenvolvíamos projeto arquitetônico, como eles desenvolviam um projeto estrutural, elétrico e sanitário, complementares em geral, para outras construtoras. E depois a gente foi para a parte de obra mesmo, né? A construtora começou a executar obras, né? E depois foi para a parte de venda, né? A gente começava obras e na hora de começar as obras a gente já fazia captação de clientes para condomínio. O sistema que a gente começou era condomínio fechado. Então, desde aquele momento, eu já fazia uma atividade de captação de cliente, né? A gente tem uma penetração pelo meio social muito boa e, com isso, a gente foi formando os grupos de condomínio. E essa formação de grupo de condomínio já era um trabalho de corretor, que eu não percebia que estava fazendo, né? Era uma coisa que eu já estava intrinsecamente ali chamando uma pessoa para ver o imóvel e apresentar ele e ele entrar num grupo de condomínio. Isso a gente formou vários grupos de condomínio. Quando passou para a incorporação, aí chegou a corretagem em si no nosso escritório. Eu falo, nossa, era da consultora, eu tinha parte dele lá dentro locada, e a gente recebia, pela recepção que era em comum, vários corretores para apresentar os prédios da RD, né? Eu fazia não só para a RD, como até hoje faço para todas as construtoras, projeto, e chegava os corretores com os clientes para fazer as vendas. Mas, como o escritório de arquitetura estava ali na placa da recepção, ele disse, o arquiteto está aqui, então vamos lá mostrar o projeto para a senhora antes de mostrar ao consultor, ele não estava tendo tempo de receber naquela hora. Eu fazia aquela apresentação ao cliente, o cliente se encantava com o projeto, agradecia, apertava a minha mão, ia lá, fechava o negócio e comprava da consultora. E aí isso virou um costume que, de uma certa forma, eu me orgulhava no começo, mas depois começou a me ocupar, né? Estava ali deixando de trabalhar com meus projetos para estar fazendo... Observou que surgia um nicho. Aí chamei os parceiros, corretores da época, foi uma coisa meio estranha para eles. Olha, se você quiser que eu faça essa apresentação do projeto, a gente vai fazer uma divisão aqui da corretagem. Não, mas você não é corretor, isso não seja por isso. Então eu fiz a prova de corretagem imobiliária, tirei o meu CRES, né? E a partir desse momento... a gente tinha um acordo lá dentro. Passou da minha porta para dentro, eu tinha uma comissão imobiliária a dividir com o corretor. Então ele fizesse a venda sem mim, não tinha problema nenhum. Mas... o atendimento, né? E aí eu também tive essa situação de chegar clientes sem corretor na consultora, né? E a consultora, não, nós temos um cliente, um corretor, arquiteto aqui, que ele faz essa apresentação. E aí a gente começou dessa forma. E outro colega também, corretor de imóveis, chegou para acrescentar um pouco o nosso escritório, Bruno Beltrão, e a gente começou essa parceria. Para mim foi bom, porque aí eu deixei ele com a parte de corretagem de imóveis
e fiquei na parte de Na arquitetura, né? Dava o suporte a ele, obviamente, mas foi aliviando um pouco a minha barra de estar com os dois tempos ali que não dava. Enfim, isso foi andando bem e até hoje a gente trabalha com corretagem de imóveis. Hoje eu me especializo mais em áreas imobiliárias, né? Eu estou saindo já há um bom tempo, não faço apresentação de apartamentos, casas, salas. Eu tento fazer negócios mais com terrenos desde o meu primeiro projeto arquitetônico, né? Vale salientar que meu primeiro projeto arquitetônico foi o Cezanne, aqui no Alto Plano Cabo Branco, um apartamento por andar, né, 360 e poucos metros quadrados, que um colega levou o terreno para eu vender, né? E eu disse a ele que não, o terreno era maravilhoso, na época era proibido ter todos esses prédios aqui em Alto Plano, né? E aí, todos que eu falo na frente dos que nós construímos, né? E aí a gente fez essa proposta para o cliente fazer um projeto de risco e deu certo. Fizemos uma primeira permuta imobiliária e foi maravilhoso. Ô Fábio, e tem algum tipo de produto que você gosta mais de projetar? Existe essa preferência ou não? Bom, se tivesse de escolher, eu preferia fazer o que eu tenho mais feito na minha vida, que é projeto de edifícios. Os empreendimentos grandes. De várias modalidades, né? Os residenciais, empresariais. Para mim, é o que eu me sinto mais Satisfeito fazer. satisfeito e mais, vamos dizer assim, mais à vontade de fazer, né? O que eu acho mais interessante de projetar esse tipo de produto é o fato de que é sempre algo que vai modificar o entorno, né? Você coloca um prédio ali, num determinado cenário, ele vai modificar aquele cenário. Enfim, eu acho interessante demais essa questão urbanística, né? Por trás já está completamente vinculada à arquitetura, na verdade. Sim. Existe uma situação que a gente foi morar, né, no Rio Mamoré, prédio mais alto e tal. Eu tenho uma superstição por número 9, desde meu pai, que tem uma história dessa, então eu peguei o número 33 na época, e quando fui ver o preço aí estava acima da minha condição, eu vim por 27, né, 2 mais 7, 9, né, e fiquei lá. Se tivesse pego o 33, eu não tinha perdido a vista que foi feito um prédio agora na nossa frente, né. Pena que ainda não tem o 99, né? Se tivesse pego o 33º, você não tinha perdido. Eu estava vendo a ponta do Cabo Branco, né, do meu apartamento, e exatamente em cima desse 33 lá, você vê a ponta do Cabo Branco. E o 27 pegou. Então, assim, é o que você diz, a gente faz uma coisa aqui e interfere na vida do vizinho, né? Então, no nosso caso, imagine quantos vizinhos, né, perderam a vista aí do que tinham para 40 pavimentos na frente dele, né? Mas houve também um embelezamento ali do entorno e tal. Eu falo muito desse então, modo. Assim, eu, inclusive, fui um dos que foi diferente de quase que a maioria, de gostar dessa orla que a gente tem baixinha e colada, né? Eu sou contra. A minha opinião é que deveria ser verticalizado com responsabilidade. O problema é que Como assim? Como assim? Você sempre associa Rio de Janeiro, Recife, a fazer igual aqui. Ninguém propôs isso. A gente está propondo, eu, Fábio, estaria propondo uma verticalização completamente irresponsável, afastada demasiadamente do outro vizinho, gerando a passagem de vento, gerando a insolação. Entendi. Como se você tivesse um recuo gigante. Assim. Gigante, né? Quem quiser fazer, o preço do beira-mar, verticalize, mas deixe um prédio a cada quadra, 2 prédios a cada quadra, deixe uma distância. Isso aí foi um horror, na época que eu comentei isso perante os ambientalistas. Geraria um valor do mercado para os terrenos e casas ali de beira-mar. Crescer. Ia mexer muito com o valor do mercado. Porque uma vez construído um prédio aqui nesse terreno, vamos supor, num determinado terreno, o vizinho já perderia seu valor. Imagine multiplicar por 3 os recursos de um prédio, né? E você teria distâncias bem generosas para todos esses problemas que levantam. O que eu vejo que no Brasil é cultural é o seguinte, você pega por um defeito para proteger o que poderia ser bem feito, né? Então, eu não sei o que seria de João Pessoa, todo mundo diz que adora João Pessoa quando vem e conhece essa verticalização controlada da orla, mas quem está ali, né, morando naqueles espigões deitados, né, com 4 metros de afastamento de uma parede para outra, dá para trocar até conversa, cafezinho, cigarro, de um vizinho para o outro ali, né? Eu acho isso, assim, tem que ser analisado, mas agora é tarde, como diz o ditado Inês é morta, já está os prédios tudo deitado aí na beira-mar e paciência, vamos para frente. Mas eu percebo que o que você diz é muito sério. Quando a gente vai fazer um edifício, a gente tem que pensar não em não prejudicar o vizinho, mas de interagir com ele, né? De entrar sem agressividade. Às vezes você vê que um prédio
não se importa com nada do entorno. Eu já vi prédios abrirem vazados no meio para permitir uma vista, né, de uma certa forma. Já vi prédios respeitarem edificações históricas ali, fazer aquela coisa de estar convivendo, mas não estar matando aquela edificação histórica. Então, a gente tem que ter responsabilidade quando intervém na O que foi decisivo, né, para o projeto do Rio Mamoré, naquele local ali? O fato de ter uma praça na frente, o Clube Cabo Branco ao lado, influenciaram esses fatores? Sim, a localização do Rio Mamoré, geograficamente falando, né, ela está bem inserida entre duas vias, Epitácio e Beira-Rio. Está por trás de uma praça, ao lado de um clube, vizinho a um edifício de 15 pavimentos. Então, o que é que a gente imaginou, né? A gente faz um prédio baixo, de 20 pavimentos, a gente está deixando, como foi a primeira ideia, 2 por andar, de 20 pavimentos, a gente estaria deixando 2/3 do lado sul, que é o mais valorizado, com o vizinho de frente, né? Que a lateral sul ia ser bem vista pelo vizinho. E se a gente verticalizasse mais, a gente ia livrar mais. E, obviamente, o custo seria maior, mas aí foi absorvido, bem absorvido, na verdade, o comentário do proprietário da Conserpa é que os custos ficaram muito altos pela construção e as pessoas, na hora de pagar, fazem uma comparação cega, né? Olha, ali tem 200 metros, tá, por tal valor, o seu é 200 metros, tem que ser o mesmo valor. Mas eu fiz uma exclusividade, você tem um só apartamento por andar, eles fazem uma questão de que não está vendo isso e querem comparar. Então ele teve que se acomodar ao mercado e o custo se aproximou muito da venda, né? Então... Ô Fábio, eu sei que você tem alguns negócios bem interessantes aí sendo feitos. Tem alguma coisinha que você possa soltar assim pra gente? Algum projeto que está vindo? Algo interessante? Bom, um deles a gente fez parceria mais uma vez com vocês, né, na Rui Carneiro. É um projeto que a gente criou a ideia de fazê-lo. Ele não veio com um cliente pronto e esse modelo a gente está tentando repetir em outros terrenos, né? Nossa. Então a gente pegou aquele terreno, junto com o Glauco, a gente analisou o que é que poderia ser interessante para aquilo ali, criou um protótipo de uma ideia, levou para construtoras até que uma delas disse, olha, eu comprei a ideia, mas eu queria botar a minha cara aqui. Então é mais fácil botar a cara quando o esqueleto está pronto. A partir de uma ideia. E aí a gente transformou lá, então essa parceria gerou esse negócio e a gente fechou, deve estar começando aí agora meados de 2022 o lançamento desse empreendimento. É um flat de 96 apartamentos na Rui Carneiro, né, que é uma área maravilhosa que a gente conhece hoje como uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E estamos desenvolvendo um projeto muito grande na beira-mar de Manaíra. Estamos aí numa tentativa de fazer uma permuta em área de apartamentos que já existem. Então vamos, se for bem sucedida a negociação, vamos derrubar um edifício com várias unidades para construir outro, né? Isso é uma coisa ainda não é mais inédita, porque já temos um caso aqui feito em Tambaú, mas será o segundo caso de demolir um prédio inteiro para fazer um outro prédio bem mais moderno, né? O engraçado é que existia a possibilidade de um empreendimento desse tipo, e quando você citou de Manaíra, é o que a ABC Construções junto com a AGS de Osais está fazendo, que é o Legacy. É uma esquina bem bacana lá na Nego, não sei se ali é Infante do Henrique, acho que é isso. E se pergunta por que não fazer um retrofit do que já está lá. Porque é engraçado, há 20, 30 anos, não existia muita preocupação, era outro mercado, era outra população, era outro perfil de clientes, era outro custo, tudo, as áreas, Tambaú hoje, próprio Manaíra, Cabo Branco, áreas boas tem um valor considerável. Naquele tempo, não. Então eles aproveitavam da maneira que melhor conviesse que a construtora. Bem entendesse, né? Bem entendesse. Hoje não. Hoje se procura aproveitar o máximo, né? Isso. Você está falando de algo em Manaíra, que pelo que você falou, já existe um prédio lá. Uma ideia, já existe um prédio no local. E ele poderia fazer um retrofit, mas de repente é um prédio que pode ter a área mais bem aproveitada, né? Essas áreas, esses terrenos às vezes grandes, se tornaram subutilizados, né? E hoje não há mais espaço para isso. É o caso de hoje, né? Esse terreno ele tem 5 mil metros, é um terreno que cabe 13 mil metros de imóveis à venda lá dentro, né? Confortavelmente falando, né? Usando apenas a ocupação
da prefeitura, né, do que a legislação permite, quer dizer, dá 10 mil metros a mais do que tem lá dentro, né, e está sendo utilizado por um grupo de proprietários, e o prédio já tem 60 anos de idade, né, já está tendo suas dificuldades estruturais e tudo mais, então está vindo tudo a contento aí da gente resolver isso, né. Sem falar que essa questão de você ter um novo produto lá permite a melhor utilização não só da questão comercial, mas também de itens comuns, de experiências, onde muitas vezes não seria possível, né? Não tem como você fazer um subsolo, eu acho, né? Eu não sou engenheiro, mas se você fazer um subsolo num prédio que já está definido ali, que não tem, por exemplo. Lá não tem, né? Lá não tem, é um edifício que não tem subsolo. Então, por exemplo, não falo nem apenas por garagem, mas aproveitamento, de fato, de outros itens de um pub, algo desse tipo, entendeu? Dentro do projeto lá tem uma ideia de subsolo? Tem, todo o edifício terá um subsolo completo de estacionamento e alguns poucos serviços, né? Ô Fábio, aí voltando ainda um pouco mais sobre na relação entre corretores, na relação de parceria, etc. Como você vê hoje essa relação de parceria entre arquiteto e corretor, ou entre corretores, entre arquiteto, corretor e incorporador? Qual o segredo para ser uma relação tranquila, saudável, bacana, uma relação sempre de progresso, né? Que um negócio seja o início de tantos outros e se mantenha, que tenha sustentabilidade? Eu entendo que eu acrescentaria aí, né? Corretor, arquiteto, corretor, né? Isso. A gente tem Entre essa arquitetos necessidade também, hoje, né? quase que obrigatoriedade, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, é interagir com os demais, né? Sim. Você sozinho hoje não consegue fazer nada. Acho que não existe uma profissão que desenvolva bem sozinho. Desconheço aqui, não estou lembrando. Mas se você consegue fazer essa junção com parceiros, né? Eu hoje tenho arquitetura como não tinha antes, né? Estou com 32 anos de escritório, até 30 anos a gente tinha quase com exclusividade dos projetos. Como as construtoras novas vêm chegando no mercado e vêm fazendo aí já parceria com seus arquitetos novos também, eles já chegam para a gente com a solicitação que aquele arquiteto seja nosso parceiro. Quando a gente leva um projeto para eles, olha, tudo bem, mas dá para absorver essa arquitetura da nossa construtora, que já tem uma cara aqui, sem o menor problema, né? A gente faz essa parceria e surgem os projetos e a quatro tenta mãos. fazer exatamente o projeto a quatro mãos e fazer assim, respeitar toda a parte de criação de um e a parte de criação do outro, né? A gente precisa não concorrer, mas fazer cada um o que tem de melhor e sair um produto com certeza melhor do que se eu fizesse sozinho ou ele fizesse sozinho, né? E essa questão, Fábio, do arquiteto corretor, inclusive incluindo os incorporadores também, não sei qual é a sua opinião, mas acho que é importante porque você faz negócios como corretor, mas principalmente em áreas, né? Grandes áreas. Você não tem muitas vezes o contato com o cliente ali no dia a dia que está procurando aquele apartamento. Ah, quero um de 3 quartos com 90 metros quadrados, com 100 metros quadrados. Então o corretor é que entende, na verdade, essa questão de mercado, né? Sim. Na prática, entende as principais buscas e auxilia tanto o arquiteto quanto o incorporador a ter aquele sucesso no produto através das demandas, né? Demandas específicas, e assim você consegue desenvolver algo Recentemente interessante. a gente está recebendo um terreno, eu já conversei com o Glauco sobre o assunto, um terreno grande no Pedro Gondim, próximo à Promac ali, né? E a gente está começando da mesma forma que começou o outro, perguntando aos corretores se tem algum empreendedor. Se não tiver de imediato, a gente vai começar o mesmo trabalho com os corretores. O que é que você acha que vende mais ali? O que é que você vende cabe, mais né? naquela área? Eu vendo mais 3 quartos, que tá eu vendo faltando? mais 2 quartos, eu vendo salas empresariais, eu vendo medical. Então, dentro desse perfil das respostas, dos briefs que a gente faz, a gente vai desenvolver um projeto, colocar ele para ser legalizado na prefeitura, que isso é um adiantamento de tempo muito grande para o empreendedor. Leva Depois a quanto gente tempo? chega- Quanto tempo geralmente, Fábio? Olha, o projeto hoje está estimado aí entre 30 a 60 dias para estar com uma pré-análise ou um alvará de construção concedido, né? O processo é igual de tempo. Você é quem diz o que é que quer, né? Mas o processo de análise é igual. Ele não vai olhar mais demoradamente se for um alvará do que uma pré-análise, né? Entre 30 a 60 dias é o tempo que a gente está tendo aí de aprovação dos nossos projetos. Um tema também que está bem Em alta? em alta, em pauta, é Sim. a questão do plano diretor. Uma proposta que está sendo elaborada pelo município para ir para a Câmara num segundo momento. Como é que você vê a importância da revisão? Parece que isso tem um prazo mesmo, é natural essa revisão, essa análise do plano diretor, que diz a regra
da expansão urbana, do desenvolvimento da cidade. Como é que você vê isso? Quais são os principais pontos que você considera importante para ser discutido, para ser alterado? Bom, em primeiro lugar é disponibilizar ele para discussão pública, né? Esse é o principal ponto, que já está sendo feito. Tem que parabenizar o secretário de Planejamento que tem dado oportunidade aos profissionais voltados à área do desenvolvimento urbano participarem, opinarem, alterarem, né? Fazerem sugestões de novos termos desse plano diretor. Eu não tenho acompanhado, confesso que estou com um tempo mais voltado ao meu escritório e sei que tem pessoas bastante competentes discutindo isso aí e até fui colocado em um grupo de discussão sobre isso e estou sendo bastante representado, bem representado nesse grupo lá. Então eles estão fazendo todo um trabalho aí. Eu acho que vai sair um plano diretor moderno, né? A gente vai estar com a possibilidade de estar com um documento legalizando uma condição de desenvolvimento da cidade bem atualizado, né? Então acho que... Você é contra ou a favor, por exemplo, da diminuição do potencial construtivo do bairro de Manaíra, de empreendimentos? E o aumento do bairro do Bessa, considerando necessidade de adensar mais ou menos e a mobilidade urbana? Bom, eu sou contra qualquer impedimento ao desenvolvimento, tá? Eu acho que Manaíra está sufocado em termos de infraestrutura. É uma infraestrutura que foi feita há muitos anos e não foi atualizada. Recentemente a gente fez uma viagem aos Estados Unidos e eu me espantei num condomínio horizontal lá que tinha 10% utilizado das residências lá e foi construir um do outro lado da pista, então pararam toda a pista de um lado e aumentaram toda a tubulação, tudo nova, sendo retirada, coisa de 5 anos sendo retirada e aumentada porque vinha um novo condomínio. Então, se você analisar, quando é que você viu trocar um sistema de esgoto de Manaíra? Trocar, não é fazer um reparo, né? É de abrir uma avenida inteira, desfazer uma retirada daquela tubulação, aumentar a bitola dela, porque de uma casa passou a ter um prédio. Então, tudo isso vai se multiplicando por 20 e aquela tubulação é a mesma. Por isso que aqui e acolá, como diz o Matuto, estoura, tubulações por aí, sai pelos dutos de águas pluviais, ninguém sabe o que foi, né? Então, eu não sou a favor de penalizar Manaíra, porque a infraestrutura está aquém do que precisava. Eu sou a favor de pegar o investimento da outorga onerosa de cada unidade que queira construir Manaíra, e olha, já que você quer construir aqui, que aqui está adensado, pague por essa intervenção para poder a parte de infraestrutura voltar a ter o atendimento que precisa. E aí o Bessa é a bola da vez, né, para esse tipo de desenvolvimento de empreendimento, está sendo muito procurado. Por quê? Porque foi feita uma certa infraestrutura lá, né? E hoje já está tendo uma procura tão boa quanto o bairro de Manaíra, Tambaú, né? Perfeito. Aquela região ali do Jardim Oceania está sendo bem depois da questão dos parques ali, principalmente. Está desenvolvendo bem, empreendimentos bacanas. Os parques levaram muito valor para o bairro. Precisa tomar cuidado com a infraestrutura de águas pluviais e infraestrutura de esgoto, né? E saneamento básico. Precisa fazer essa revisão, né? Mas acho que o Bessa está bem indicado hoje pelo mercado imobiliário, né? Eu posso mudar de assunto rapidamente? Olha. Fábio, você, como proprietário de embarcação de grande porte, conta aí para o pessoal quem é catraca. Quem é catraca e como foi que surgiu essa brincadeira, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Bom, catraca é uma jangada que é de 1980. Recente, seminova, né? E a gente... Único dono, né? A gente adquiriu essa jangada... Como assim a gente? A gente fez uma holding de 6 sócios, né? Então é um produto já na nova economia, né? Do compartilhamento. Isso, é compartilhado. É uma jangada compartilhada, né? A gente fez uma reunião informal e os amigos viram que as lanchas grandes, né, estavam tendo uma certa ociosidade, né? Tá todo mundo aí fazendo locações de suas lanchas grandes e tudo mais.
e as jangadas pequenas passaram a ser procuradas, né? E um pai de um amigo nosso, que a gente já comentou aqui, do arquiteto, Paulo Macedo, Dr. Valdomiro de Lorenzo, dentista, famosíssimo aqui em João Pessoa, tinha seu costume de pesca, fazia suas pescarias ali no Seixas, quando morava lá, tinha sua casa de veraneio, e passou a morar em Intermares e levou essa jangada lá para as marinas de Intermares, né? E sempre comentou na jangada dele, eu me lembrei, disse, Miro, você está com aquela jangada ainda? Aí pronto, então vamos fazer um negócio. Realmente era o único dono? Era o único dono, desde de Nova, né? E aí a gente fez a visita a essa jangada e ele disse, olha, a jangada é toda cuidada, tal, eu uso ela 2, 3 vezes no ano. Então a gente fez o uso dela para experimentar e nesse uso a gente decidiu comprar em parceria. E 6 pessoas compraram essa jangada e fizeram esse investimento. Estamos fazendo uso dela há quase 6 meses aí, 0 de problema. Está provado que esse tipo de equipamento é uma coisa que você usa pouco, dá para compartilhar. São pouquíssimas as vezes que você quer usar ela com exclusividade e tem outros sócios querendo usar também, que é 0 de problema, são amigos, né? Primeira regra para a gente tem algumas regras, né? Criamos um estatuto dessa jangada. Temos. Como é? Temos uma regra. É um negócio aqui, muito organizado, né? Eu teria que ler aqui, que não são poucas não. Eu criei uma quantidade de regras aqui. Diversas cláusulas e alíneas. De quem usa a jangada, de quem tem o direito de usar, do que deve fazer quando vai usar. Mas essa regra deve ser assim mesmo, deve ser prévia, principalmente quando se envolve um investimento de grande monta como esse. Né? Olha, a gente fez um investimento nela lá e ela fica paga por um ano toda a parte de marina e de tudo mais, né? E as manutenções são rachadas. Que é toda equipada. Todos os equipamentos dela são aprovados pela Marinha e a gente tem feito uso dela. Faz churrasco, né? Faz churrasco, temos um sistema lá de churrasqueira, de iluminação noturna. Já fizemos pescaria nela 15 dias atrás. Isso é um verdadeiro estilo de vida, né? É verdade. Segundo os visitantes nobres que foram lá, isso não é uma jangada, é um estilo de vida, né? Vocês já guiam sem marinheiro, no caso? Sim, a gente tem carta, no caso, carteira, né, de habilitação de arraiz, né? Criaram um grupo. E não por isso, se é uma lancha menor, uma jangada menor, a gente não usa marinheiro, a gente usa sim. Quando quer, a gente bota o marinheiro lá nessa lancha, tem um Quando quer aproveitar mais. Bota o marinheiro e ele leva e traz, faz churrasco, faz limpeza. Já criaram inclusive um clube, né? Um clube, exatamente. Dos jangadeiros. Grupo dos jangadeiros, exatamente. Só proprietário de jangada pode ficar lá. Nem jet, nem lancha grande. Um bocado de gente boa conhecida. Marcelo Braga, amigo nosso da Oca, tá nesse clube, não? Não, porque ele tem um nível mais alto, é um jet boat. Jet boat já é uma categoria superior. Tem um clube, então próprio deve ter de jet boat? Esse clube só pode ser de Super 6, Super 8, Fibrap, jangadas básicas, né? E esse grupo de jet boat eu já não pertenço porque eu não tenho, né? Mas a gente tem esse grupo de jangadeira mesmo. E a experiência do compartilhamento tem sido boa, tranquila? Perfeito. A gente tem que tomar os cuidados, respeitar e acabou-se. Não tem dificuldade, não. Tem quantos integrantes no grupo aí, das jangadas? Não de vocês. Eu posso dizer agora aqui quantos são aqui. Peraí, diga agora. Tem aqui. Você já tinha vida náutica, né, Fábio, antes? Eu tenho um jet ski, né, mas... Não se compara a jangada. Não, são 38 participantes nesse grupo. Caramba. 38 jangadas. Vamos dizer 30 jangadas, porque às vezes tem 2 participantes da mesma jangada. Já está, inclusive, criando um hábito de sociedade, né? Essa semana chegou um lá com... chegou uma jangada nova já com sócios, né? Então a gente já está vendo que isso gerou aqui já uma... Criou uma nova economia aqui, né? Economia, né? Compartilhamento, não só de apartamentos, flats, salas, mas agora a gente está compartilhando. E sobre essa questão... Falando sério, sobre jangada, né? Existem barcos maiores já compartilhados por algumas famílias. Existem casas em Bananeiras que estão sendo construídas por algumas famílias, né? Casas boas, 4, 5 suítes, né? Então, é uma forma de A gente fala assim brincando, mas na verdade é uma grande realidade. Tem muita gente que compartilha carro hoje em dia. Diversas forma de você viver, ter a oportunidade de viver aquelas experiências da casa de Bananeiras, da jangada, do espaço do office, o que for, do co-work, sem precisar bancar aquele custo inteiro, né? Nem do investimento, nem da manutenção. Então isso é uma realidade. E supre aquela necessidade, realiza. Não é tendência, é realidade. Aqui talvez, aqui que eu digo, em João Pessoa, na Paraíba, isso vai se tornando algo novo. Mas, por exemplo, a multipropriedade.
que tem seu berço ali do estado do Goiás, a partir de Caldas Novas, em razão das águas termais. Aí em São Paulo, de forma surpreendente, essas mesmas águas surgiram na cidade de Olímpia, São Paulo, e por ter essas águas surgiu um parque aquático, que aí o parque aquático se torna um equipamento de entretenimento e lazer de ano a ano. E aí favorece a instalação de multipropriedade. Em Gramado, que é um destino anual, embora o período mais forte. Tem o período de inverno, no meio do ano, de frio, mas tem o final de ano, Natal Luz. Então, e Pipa já tem multipropriedade sendo lançada lá, né, que é uma praia também, um destino, de ano a ano, com foco maior no verão, nos feriadões e tal. Mas isso é uma realidade. Eu lançar um assunto novo aqui, voltado à propriedade também, né? Essa questão, né? Pandemia, tá em todo mundo comentando, home office, todo mundo comentando. O meu caso particular, né? A gente teve, antes da pandemia, um mês antes, né? 2019, tinha um escritório de 150 metros quadrados, exclusivo meu, né? E vi que com a pandemia as situações ficaram desnecessárias, né? E a gente passou para o home office. E na hora de voltar agora, eu estou pensando duas vezes como voltar. A minha ideia de voltar talvez seja com multipropriedade de empreendimento imobiliário comercial, né? De estar ali dividindo espaço compartilhado. Né? Do jeito que o barco a gente utiliza muito pouco, o meu caso particular, uma sala de reuniões para receber um cliente é muito pouco utilizado. A gente vai muito nas sedes das construtoras, que eu trabalho mais com construtoras, né? Vai menos na casa dos clientes, mas quando o cliente quer uma reunião, a gente marca uma reunião em nosso escritório home office ou em algum cowork, né? A gente recebe ele muito bem. Então, assim, há necessidade dessa separação de casa-trabalho, em certos locais, em certas situações. Mas eu vejo isso como uma coisa para mim, a não ser que o mercado vire para o meu escritório e me cobre ter um escritório exclusivo e grande, né? Mas pelo meu volume de trabalho, minha vida toda, eu estou achando que vou ficar home office eternamente e vou ter uma sala aí possivelmente compartilhada. Isso é algo bem interessante. E até em alguns casos você consegue ter uma troca de informação, uma troca de conteúdo muito bom com pessoas de outras áreas, né? Então, Exato. Acaba... Na verdade, todos esses ambientes, o ambiente com a turma da jangada, a presença em área vermelha, a presença num barzinho, num restaurante, onde quer que seja, isso é necessário, principalmente para o profissional liberal hoje. Porque é interessante, ontem eu, à noite na academia, encontrei um amigo médico, amigo de muitos anos de infância mesmo, fazia muito tempo que eu não via. E conversando sobre mercado imobiliário, ele me disse que comprou uma determinada área em Intermares. E quando ele foi dizendo onde era, eu digo, era de fulano de tal. Amigo nosso, você comprou? Ele disse, foi. Aí ele disse, esse amigo nosso, que era o dono anterior, abriu a possibilidade de fazer uma permuta nessa área, mas depois resolveu vender. Quem comprou, eu fiquei sabendo só ontem, porque estava na academia, na hora certa, onde ele estava também, que foi ele que comprou e comprou com o objetivo de permutar. Então, o que lá atrás a gente pensou em trabalhar, voltou... Ressurgiu em razão desse encontro na academia, que às vezes pode ser num bar, pode ser num restaurante na hora do almoço. A gente não pode, e aí o home office, a gente tem que estar atento a isso, se fechar, né? Isso. Se fechar. Diferente do servidor público, do cara que tem sua vida, já tem seu contra-cheque. De certo modo, não depende de um relacionamento, né? Acho que a gente pode dizer isso. O profissional liberal, ele pode ter sim, deve ter, se ele achar necessário, o seu home office, mas ele tem que ter seu momento externo todo dia. Essa movimentação. Seja em visitar um cliente, seja em dar uma volta em um restaurante, em fazer alguma... incerta que você dê aí no mercado imobiliário, visita um corretor, visita uma construtora, vá onde você estiver, se você for um profissional liberal, você se encontra com a pessoa e gera negócio. E nas relações duradouras, a relação ética, uma relação tranquila, entre profissionais do bem, que eu digo sempre assim, isso não tem como uma coisa dar errado, porque o cliente vai confiar, vai sair um produto bacana ali nessa relação, vai sair muita verdade. Você falou em jangada, a gente estava na Areia Vermelha, chegou um cliente, disse, rapaz, me lembrei de você agora, estou com os terrenos ali para a gente fazer negócio. Então, essa semana a gente está marcando visita aí de visitar os terrenos. Se eu não estivesse lá, não tinha esse contato, né?
como você disse, se você não estivesse na academia, não tinha esse contato. Não tem contato. Não, e acontece... Ontem, eu estava num happy hour, teve lá um contato com o consultor, já está tendo negócio. Caminhando. É fatal. Tá Eu em tenho uma conta. pergunta. Eu tô achando engraçado, de repente, e aí, olha pra mim, eu tenho aqui, né? Mas, Eu tenho uma pergunta, se Diz. puder. Então, peraí, pessoal, que agora... Não é comigo. Agora Firmino vai fazer uma pergunta aqui. Não, assim, até onde o cliente pode falar alguma coisa em relação a uma casa, por exemplo, eu quero a casa assim, assim, assado, e onde é que vai a expressão do arquiteto? Como se delimita isso? Pergunta difícil, hein, Fábio? Não, eu comentei próximo a isso aí, né? Quando o cliente faz a entrevista conosco, na inicial, a gente pergunta coisas particulares mesmo, Sim. né? E ele vai dando todas as dicas para a gente vai montando, né? Aquele quebra-cabeça lá. E a gente apresenta primeiro para ele a solução de plantas, né? Para ele entender que o que ele pediu tá atendido, né? E depois a gente pede ao cliente para trazer ideias da vida dele, como ele gosta do quarto dele, o banheiro dele, a sala dele, enfim, Como é que todos ele espera os que seja itens, o né? telhado e tal, né? Aí vai para a parte externa, né, do imóvel, se for uma casa, né? Isso, por aí. E aí ele vai dando informações. E para a gente é compilar aquelas informações e deixar a cara dele. Mas com uma pequena pitada Seu da toque. nossa Da identidade, experiência, né, Fábio? Da identidade, né? Então eu acho que a gente tenta respeitar ao máximo o cliente, mas sempre trazendo para ele o que é que está de mais moderno, de mais atualizado para a ideia dele. Às vezes ele chega com ideias, eu gostei muito, como o último cliente que a gente pegou um projeto de Bananeiras, ele trouxe até uns termos de umas casas chamadas Enchaimel, umas casas holandesas, né, que tem muita madeira e formas de arquitetura de coberta bem distintas, né? E aí a gente trouxe a casa de lá daquele estilo para o estilo Bananeiras, o estilo João Pessoa, o estilo 2022. E foi aprovadíssima. A casa está aí para ser construída no condomínio Montelier. E a gente vai estar lá nesses dias aí vendo o que é trazer a identidade que o cliente quer para uma situação real, né? O que eu acho que cuidadoso é você não copiar, né? Não trazer uma coisa que traz para uma cidade uma coisa que não tem a característica da cidade também, né? Acaba ficando estranho, né? A gente já viu algumas coisas estranhas por aqui, como se diz, né? E fica um traço, às vezes, muito assim, por mais que tenha que respeitar, mais uma vez eu digo, o estilo do arquiteto. Mas sempre que puder, dar uma mexida, né, nas cores, Modernizado. dar uma atualizada Isso, para não ficar parecendo que é sempre aquele negócio, um projeto simplesmente uma repetição ou só um banho de loja ali de um projeto que já existe e vou aqui jogar esse aqui parecido, como quem precisa fazer coisa rápida para andar, né? Mas a arquitetura de João Pessoa tem se destacado, né, Sim, Fábio? Sim. A gente, onde chega, é só elogios, né? Qual é a sua visão? Como é que você vê esse mercado, esse futuro da arquitetura cada vez avançando mais? Tem projetos icônicos aqui, projetos bacanas sendo lançados em construção, sendo entregues, né? E João Pessoa tem ganho muito com isso. Isso é bom para tanto os arquitetos, quanto para os construtores, quanto para os clientes, né? Eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo, né, em rebuscar a arquitetura do recém-falecido arquiteto Mário de Lasso, né? A gente foi buscar essa imagem dele pelo fato do falecimento dele a semana passada, né? E eu fiquei muito feliz em ver a arquitetura de Mário de Lasso de 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, uma arquitetura modernista maravilhosa. Inclusive nós fomos ainda agraciados com o projeto dele na casa da nossa família, né? E ver que dos primeiros aos mais novos arquitetos, dos mais velhos aos mais novos arquitetos, né, nós sempre tivemos um destaque muito interessante, né, em relação a design arquitetônico, né? Então, os arquitetos mais modernos do mundo hoje trabalham com tecnologias que a gente está muito aquém, né? Você vai a Dubai, vai à China, vai a outros países que têm a parte financeira patrocinando, né, a tecnologia, né? E nós somos bastante limitados, né? Mas mesmo assim estamos nos despontando com novos empreendimentos. A gente tem visto projetos locais, né, de arquitetos locais, fazendo acontecer, né? Tecnologia que você diz é algo mais
uma tecnologia construtiva, de material. Material, tecnologia construtiva e o fim da história, como a gente tem a profissão de corretagem imobiliária, a gente sabe que a tampa do negócio é o preço de venda, né? Sim. Dele tem que ser subtraído todos os outros custos e o lucro do construtor. Então, quando você tem Rio de Janeiro vendendo 100 mil um metro quadrado, né? Aqui a gente tem um teto, né? 15, 20. Então, você não pode ultrapassar os custos daquilo ali, né? Já vi construtores fazer conta comigo que já está se aproximando muito o custo do preço de venda mais alto que a gente tem aqui. Então tem que tomar cuidados, é aquilo que eu falei, a arquitetura tem que ser responsável, né? Ela tem que ser criativa, mas tem que ser responsável. Ela tem que perguntar ao construtor qual é o limite dela, né? Então a gente trabalha Por isso dessa que forma. eu já vi muito, justamente, arquitetos serem limitados no seu poder de criação, Isso. né? Pelo contratante, no caso construtores, né? Sim. O arquiteto às vezes quer jogar um elemento ali mais bacana, ou numa varanda, fazer um detalhamento maior, com menos concreto, mais vidro, e às vezes o projeto fica lindo, mas é barrado ali, porque diz, eu preciso vender aqui nessa faixa de preço aqui, que é o mercado onde eu vou construir. Exige essa faixa de preço, e aí vai dando corte e vai moldando um pouco a criação, né? Nós participamos, numa época, de uns cursos, né, que a empresa Encol, foi uma das maiores do Brasil de construção civil, né, preparou aí os proprietários, quando encerraram a empresa, os seus executivos fizeram vários cursos de como administrar, né, custo de obra, até porque foi uma empresa que parou de funcionar no mercado porque variou de uma forma que os custos não cobriram, parece, né, o preço de venda. Então a gente ficou com esse, vamos dizer, freio de mão puxado aí nas ousadias, né? Mas um certo tempo para cá a gente conseguiu destravar um pouco essa parte, né? O mercado imobiliário nacional começou a olhar João Pessoa de uma forma, e lá, como o metro quadrado é mais alto, começaram a absorver um pouco mais caro aqui as unidades, e aí a gente conseguiu ter um pouco mais de liberdade. Mas a gente tem casos aí que projetou, por exemplo, o edifício Vitória, que fica ao lado do NAU ali em Manaíra, ele era projetado para ter um elevador sextavado que tem no Maxud Plaza, em São Paulo. Na época, 20 anos atrás, era 300 mil reais. Quanto custa isso hoje? Talvez 1 milhão, 2 milhões, um elevador daquele. Estava projetado, está lá na maqueta eletrônica aquilo ali. Quando o prédio terminou já com o sistema de condôminos, que a construtora entregou o prédio sem terminar, e os condôminos compraram um elevador interno, né, porque não absorvia o custo daquilo ali. Fora isso, a própria arquitetura desse prédio, inclusive, foi premiado o prédio. E essa ideia do elevador sextavado foi uma exigência do construtor? Do construtor. Ele tinha um bom gosto, tinha a vontade de fazer uma coisa... foi aquela construtora, NB Engenharia. NB, Luiz Barreto, faleceu há pouco tempo atrás, um grande parceiro que eu tive. E a gente não conseguiu finalizar essa obra com esse elevador. É um item, né? E toda essa obra era muito cara, que ela não tinha nenhuma aresta dela reta, era todo curvo o prédio, né? Por isso que na época impactou bastante. Os outros empreendimentos da NB, Ana Rosa, Ana Emília, foram projetos seus também? Não, sim e não. O primeiro empreendimento deles foi o Ana Rafaela, né, lá na Edson Ramalho. Esse não foi meu. E a partir daí foram meus. O Ana Karina, o Ana Bela, o Ana Rosa, Ana Márcia, que virou Horácio Tavares, eu acho que em... Horácio Tavares não. Flávio Tavares, aqui em Cabo Branco, né? Foi o último que a gente projetou. E o Ana Emília aqui em Tambaú, né? E, Fábio, e Conserpa também você tem uma fora o Rio Mamoré, tem outros projetos. Sim, a gente... Inclusive ali na beira-mar do Cabo Branco, aquele flat, Mar do Cabo Branco. Mar do Cabo Branco, aquele amarelinho. Isso, e temos um outro um pouco mais à frente, que é o edifício... Vou lembrar o nome dele aqui daqui a pouco. Aquele baixo ali próximo ao João Marco de Almeida. Eu sei qual é, mas não me recordo o nome. Então a gente fez de Beira-Mar, fizemos esses dois, e temos outras unidades feitas em Cabo Branco, que é o Rio Ariaú, o Rio Arauá, o Rio... RD tem muitos também que marcou. RD, nós fizemos 18 prédios com eles. Na época lá fizemos o Príncipe de Castela, que é próximo ali ao Nau também, e tivemos outros prédios que também foram prédios muito bem comentados na época.
Vertical, eu lembro também, você fez ali o Monte Fuji, no Cabo Monte Branco, Fuji, o Luna na Plaza, Maçanila e o Luna Plaza. na Rui Carneiro. Ali. Isso. A gente tem aí Foram hoje... empreendimentos todos bem sucedidos. Sim, Todos bem. mercadologicamente falando, a gente tinha uma coisa dentro do nosso escritório, só um prédio que não foi entregue todo vendido. Mas a maioria deles a gente... Você também fez um projeto para a Oca, né? Lá em Beira-Mar de Areia Dourada. Areia Dourada ali, né? Fizemos lá, foi o primeiro prédio da Oca da Beira-Mar, foi esse lá, que era num terreno lá de Areia Dourada, ali próximo à Marina, Esporte Marina, por ali, né? Exato. Fizemos esse prédio lá. E hoje eles estão já com vários prédios Beira-Mar aí, estão chegando aqui para o Cabo Na parte Branco, comercial, né? empresarial, desenvolveu algum produto? Empresarial, a gente não tem projetos empresariais executados de grande porte, não tem. A gente não chegou a desenvolver. Sei que você projetou, tem alguns projetos. Bem interessante. Fizemos um projeto empresarial, mas não foi executado, né? Para as pessoas, né? Está aprovado e tudo mais, mas está guardado aí. Quem sabe agora chega o momento aí, mas está devagar ainda o movimento ali, mais próximo à Praça da Independência, né? Eu queria voltar aqui. Qual é elevador sextavado? Né? A gente chama sextavado, na verdade ele tem uma face dele, se você olhar aí alguma imagem de Google aí do Maxud Plaza, você vai ver o elevador Maxud Plaza, você vai visualizar ele lá, ele tem uma face dele diamantada, vamos dizer assim, um prisma. Pode mexer aí. Você passou pelo CAL como presidente, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, Fábio? Sim. Outras entidades que você passou prestando algum serviço à categoria, enfim, à sociedade como um todo? Eu comecei essa vida prestação de serviço para a profissão desde o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Sempre me interessei muito desde o começo da profissão na valorização do profissional, né? O arquiteto é visto como uma profissão de elite, uma profissão de alta classe, de custos altos para quem está adquirindo, coisa que não é, né? A gente é um ator que está ali dentro de um sistema que faz tudo funcionar da melhor maneira possível. Você é quem determina a sua situação, né? Eu sempre tive essa vontade de trazer para a sociedade a informação da importância do arquiteto e tudo mais. Então, desde o começo da formação de profissão, eu comecei a me acompanhar das entidades, que era o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Existia já desde que eu me formei em 1990. E aí também participei de câmaras de conselho, como do Conselho de Arquitetura, e na época chamava-se CREA, né, Regional de Engenharia e Arquitetura. Eu era conselheiro estadual e fiz algumas imersões aí na parte nacional e fui também eleito conselheiro adjunto nacional da arquitetura. Então era vamos dizer assim, o vice-presidente nacional do Conselho de Arquitetura. Isso aí, competindo com todos os 27 estados, a gente foi o vice-presidente eleito e convivi nessa parte de legislação, valorização profissional, até que foi criado, em 2010, o Conselho de Arquitetura, que desvinculou a engenharia dos arquitetos, né? E aí saí como vice-presidente, eu nunca tive condições de assumir uma direção de uma situação dessa, por questões de escritório e vida profissional, não dava para absorver isso, então ficava num suporte ali, como fui vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, fui vice-presidente da Paraíba, no caso, fui vice-presidente do Conselho de Arquitetura. E fui também presidente do Sindicato dos Arquitetos, né, que era uma questão voltada mais à questão salarial e tudo mais. Enfim, foi uma experiência, né? Hoje, teve época que eu era síndico de prédio, presidente do Sindicato de Arquitetos, vice-presidente do Conselho de Arquitetura. Enfim, era uma coisa que ocupava bastante tempo, uma dedicação que a gente tem que se dedicar. Você foi também conselheiro federal aí do Confesse. E a gente tem essa atividade com muito prazer, mas até o momento que ela não interfira muito na sua vida profissional, né? E interfere, a gente sabe disso. Interfere, né? é mais uma missão, né? Porque alguém tem que... E aí passei, né, por essa fase aí, fiz o meu trabalho, acho que fiz o meu trabalho bem feito, há de pessoas e há casos que você não agrada, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, para o que a gente pensa que é melhor, e é uma experiência, né? É uma trajetória bacana, é uma trajetória de sucesso e é reconhecida. E vamos para frente, que ainda tem muita pista, né? Isso mesmo.
Pessoal, chegamos ao fim de mais um Plano Talks. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Vocês podem mostrar isso pra gente curtindo aqui esse vídeo. Vocês podem compartilhar com seu amigo que também vai gostar desse papo. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos também, tá? Aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. E você vai poder falar com a gente. Inclusive, se você quiser ter sua marca sendo exibida aqui no Plano Talks, você tem essa possibilidade também, tá? Só falar aqui com a gente para saber como é que tudo funciona. Fábio, muito obrigado por ter vindo. Foi um papo muito bacana. Enfim, gostei demais, inclusive das brincadeiras com o Catraca. Mas foi muito bom você compartilhando aqui sua experiência, engrandecendo, sem sombra de dúvidas, aqui o nosso Plano Talks. Agradeço a vocês e digo que é muito interessante para o profissional liberal estar compartilhando a experiência de vida com vocês e vocês passando isso para as novas gerações e só vem a crescer a profissão, né? Perfeito. Valeu, Queiroz. Abração, meu irmão. Obrigado. Valeu, pessoal.